Bem, continuando o vídeo passado, então lá vai. Já vimos o que é pessoa física, né? A prestação pessoal de serviços e a tal da não eventualidade. E agora a gente vai brincar com subordinação, tá certo? E a intenção de receber salário. Sabe como? Bora pra cá. Subordinação, né? Porque você tem lá no artigo 3º que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste, tá certo, e mediante salário. Olha, essa dependência, de acordo com a doutrina trabalhista, ela é, tá certo, simplesmente a subordinação. Para que não fique que negócio para lá e para cá, o que é essa subordinação? Vou logo lhe responder sem suspense. A subordinação é a subordinação jurídica. Tá? A subordinação do empregado ao empregador, essa subordinação, ela é a subordinação jurídica. Mas como assim, professor, subordinação jurídica? Nem é técnica, nem é econômica, tá certo? A subordinação, ela é jurídica, nem técnica, nem econômica. Todo empregado, qualquer que seja o empregado, e esse empregado, pense no empregado, esse aí também. Todo empregado ele é subordinado juridicamente ao empregador. Mas, professor, eu ouvi muito dizer que existe subordinação econômica porque, pensar que empregado não depende economicamente do empregador, nem todo empregado depende economicamente do empregador. Como é, professor, você está doido? Não, doido está você, presta atenção. Nem todo empregado depende economicamente do empregador. Então, se existem empregados que não dependem economicamente do empregador, tá certo? Eu não posso dizer que a subordinação econômica seja característica de empregado. O que é uma coisa característica? Lá da epistemologia, estudo do conhecimento, característica é algo que, se retirado da coisa, a coisa deixa de existir. Característica, repito, é algo que, se retirado da coisa, a coisa deixa de existir. Então, se eu estou dizendo que subordinação econômica é característica de empregado, mas eu também acabei de dizer que tem empregado que não tem subordinação econômica, então, querido, ou aquele empregado não é empregado, ou subordinação econômica não é característica. E eu lhe garanto, subordinação econômica não é característica. Professor, se eu puder dar um exemplo, posso. Eu só não vou dar os exemplos do livro. Porque eu tenho aí pena do exemplo do livro. Não, o livro diz, qualquer livro de trabalho diz assim, porque o empregado pode ser mais rico que o empregador. Meu amigo, vai se lascar. Meu patrão indica eu trabalhar para um cabra que for mais pobre do que eu estou lascado. Porque, meu amigo, os cabras que são mais ricos, às vezes não pagam o salário da gente, quanto mais pobre. Olha, você trabalhar, você se empregar, que é mais pobre que você, corre o risco de você não receber o dinheiro. Não é nem assim, não é por aí não, cara. Presta atenção. Em cursinho, principalmente nesses cursinhos preparatórios para concurso público, e principalmente na área jurídica, professores juízes, professores promotores, professores procuradores. Então existem vários professores que ocupam cargos públicos, sei lá o que eles são, tá certo, altíssimos, com salários de 27, 28 mil reais. Um procurador do estado do Ceará, um amigo meu, por exemplo, professor de Direito Civil, ele ganha o teto do estado do Ceará, ganha o teto. Quase 30 mil reais, que tem cargo de confiança, cargo de sei lá do que lá dentro, gratificação disso, é doutor. O teto, meu irmão. E ele dá aula em cursinho? Dá. Ele dá uma aula por semana. Tem um cursinho aqui em Fortaleza, em que esse professor amigo meu, que é procurador do estado do Ceará, ele dá uma aula por semana. Aí eu pergunto a você, será que esse cara que dá uma aula por semana, será que ele depende economicamente desta uma aula por semana? Porque, na verdade, para você entender o que é subordinação, e principalmente a subordinação jurídica, você precisa ter uma pergunta em mente e querer responder a essa pergunta. Que pergunta é essa? Por que é que o empregado obedece ao empregador, hein? Por que é que o empregado obedece ao empregador? É por uma questão econômica? Será que o empregado obedece ao empregador porque ele depende economicamente? A resposta é negativa. Esse meu amigo é empregado desse curso? Ele é pessoa física, presta serviço com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e salário. Acontece que ele não depende economicamente desse curso, ele dá uma aula por semana só nesse curso, uma aulinha só e ponto final. E ele não depende economicamente do curso, mas ainda assim ele obedece ao curso. Fulano, a sua turma é a turma tal, de Direito Civil, do horário tal, no dia tal.
Quer dizer, dirige o tipo de prestação de serviço, dirige a quantidade da prestação de serviço, dirige os horários da prestação de serviço. Então, mesmo ele não dependendo economicamente do empregador, mas ele assim, ainda assim, ele obedece ao empregador. Aliás, obedece até mais do que eu. Porque o cabo é disciplinado. Ele obedece ao empregador. Ah, professor, então a subordinação técnica. Falso. É falso. Por exemplo, o empregado não depende tecnicamente do empregador. E não é por conta disso que ele obedece ao empregador. Tem um cursinho famoso aqui em Fortaleza que o dono, por exemplo, ele é professor de química, ex-professor de química, e abriu um curso preparatório para concurso na área fiscal, que é o forte lá, e na área jurídica. E ele sabe tudo sobre química, o dono desse curso, mas ele não sabe direito em processo de trabalho, nem penal, nem processo penal, nem civil, nem processo civil, entendeu? Então, na verdade, ele é que depende tecnicamente da gente, mas ainda assim, a gente obedece, tá certo, ao empregador. Então, professor, pelo amor de Deus, por que é que o empregado obedece ao empregador? Por uma questão jurídica. Que questão jurídica é essa? Existe uma... A gente vai ver essa teoria aqui, quando a gente for estudar contrato. Existe uma teoria, certo? Existe uma teoria, que é a teoria contratualista moderna. E esta teoria contratualista moderna é a teoria que hoje rege as relações de trabalho. O que é que vai dizer, professor? Perguntou o menino. A teoria contratualista moderna, ela vai dizer que entre empregado e empregador existe uma relação jurídica de emprego. E que esta relação jurídica de emprego decorre, obrigatória, e necessariamente de um contrato de emprego. De novo, entre empregado e empregador existe uma relação jurídica de emprego. E esta relação jurídica de emprego decorre, obrigatória e necessariamente de um contrato de emprego. Depende de um contrato de emprego. E esse contrato de emprego, ele é negócio jurídico. Na verdade, quando o empregador, quando o empregador ele oferece o emprego, o empregador faz a proposta de emprego, o empregador ele é o proponente. Isso aqui, pessoal, não é mais nem direito do trabalho, não. Você não pode nem dizer, não entendo isso que é direito do trabalho. Não, isso que eu estou falando aqui é direito civil, contrato já. Que uma partezinha se aplica, sim, ao direito do trabalho. Então, na verdade, quando o empregador ele oferece o emprego, ele propõe o emprego, o empregador é o proponente. O empregado que vai aceitar é o aceitante. E de acordo com as normas civis, nesse caso perfeitamente aplicáveis ao direito do trabalho, o proponente, que é empregador, se obriga à proposta existente do contrato. O empregado, que é o aceitante, se obriga à aceitação do contrato. E dentre as cláusulas do contrato, eu, empregado desse curso, eu também sou empregado desse curso, e dentre as cláusulas desse contrato, eu, empregado desse curso, eu aceitei uma cláusula que tinha neste contrato. Mesmo que o contrato seja verbal, esta cláusula existe neste contrato. Que cláusula é? A cláusula que diz que eu, aceitante, empregado, me comprometo a entregar a minha prestação de serviços para ser dirigida pelo empregador. Eu me comprometi por lei, artigo 2º da CLT. Eu me comprometi por contrato, nem que seja verbal, pior, nem que seja tácito. Você vai entender tudo isso, tem aula para isso. Eu me comprometi contratualmente a entregar ao empregador a minha prestação pessoal de serviço para que ele a dirija. Se eu me comprometi a isso mediante contrato, esse contrato é negócio jurídico. Então, na verdade, eu e o empregador estamos subordinados juridicamente ao contrato. Então, a minha subordinação é ao contrato. E como me sujeitei a trabalhar para aquele empregador, minha subordinação com relação àquele empregador é uma subordinação jurídica, porque dependeu de um negócio jurídico, dependeu de um contrato. Nem é econômica, porque eu, graças a Deus, não dependo economicamente do empregador. Não é técnica,
porque o meu empregador é professor de química, dá certo, ele não sabe nem direito em processo de trabalho. Mas ainda assim eu obedeço ao empregador. Por que eu obedeço a ele? Porque eu me comprometi a isso mediante contrato. Então a minha subordinação ao empregador decorre de contrato. Contrato é negócio jurídico, logo minha subordinação é jurídica. Agora, claro, a subordinação ela é direta, ou a subordinação ela é objetiva, tá? Além da subordinação ser uma subordinação jurídica, essa subordinação que é, Bimbo tá bem aqui. Eita, olha, tá errado aqui, né? A subordinação aqui, né? A subordinação, que é uma subordinação jurídica, essa subordinação jurídica, além de ser jurídica, você tem a subordinação objetiva e a subordinação subjetiva. O que é que o Brasil adota? O Brasil adota a subordinação objetiva. A subordinação subjetiva, o Brasil não adota. O que é a subordinação subjetiva? Subjetivo vem de sujeito. Quando eu falo em subordinação subjetiva, é como se a pessoa do empregado estivesse subordinada ao empregador. E o empregador, ele não dirige a pessoa do empregado. O que o empregador dirige é a prestação de serviços daquele empregado. Então a subordinação não é subjetiva, não é a subordinação da pessoa do empregado ao empregador, mas a subordinação é objetiva, é a subordinação da prestação de serviço. Eu comprometi a entregar não a minha pessoa a ele. Eu me comprometi a entregar a minha prestação de serviços para ser dirigida, tá certo, por aquele empregador. Tranquilidade máxima, perfeito. Subordinação é a jurídica, subordinação é a objetiva, tá certo? Eu entreguei não a mim, ao empregador, eu entreguei a minha prestação de serviços para ser por ele dirigida. Tranquilo? Bora para cá. E finalmente, que legal, estamos acabando empregado urbano. E finalmente, tá certo, você vai ter aqui a onerosidade. Essa onerosidade também ela é, tá certo, objetiva e subjetiva. Chato isso, né? Onerosidade, ela pode ser objetiva. Onerosidade pode ser objetiva. Ou a onerosidade, ela pode ser subjetiva. A onerosidade, ela pode ser objetiva. Ou a onerosidade, ela pode ser, tá certo, subjetiva. Objetiva ou subjetiva. Porque, na verdade, não é o fato de você receber ou não receber salários. A questão não é essa. A questão é de você prestar serviços com a intenção de receber salários. Por isso que a onerosidade ela é subjetiva. Enquanto a subordinação ela é objetiva, a onerosidade ela é subjetiva. Olha que legal, para não confundir na hora da prova. Olha que legal, ó. A subordinação é objetiva. A onerosidade, ela é subjetiva. Pronto. S-O-O-S. S-O-S. Pronto. S-O-S. S-O-S. Subordinação objetiva, onerosidade subjetiva. SOS. Matou. Isso na hora da prova é esculhambação, né? Na hora da prova é esculhambação. Ai, meu Deus. Objetivo? Não, SOS. SOS. Subordinação objetiva. Tá certo? Onerosidade subjetiva. Ou então, né? S-O-O-S. Se você preferir, S-O-O-S. Subordinação objetiva, onerosidade. Errei, foi? Não. Subordinação objetiva, onerosidade subjetiva. Pronto. Quando eu falo que a onerosidade ela é subjetiva, não é você receber ou não receber o salário. Não é isso. Não é isso. É você prestar serviços com a intenção de receber salários. Então, se você, muito embora não tenha recebido os seus salários, mas se você prestou serviços com a intenção de receber salários, você pode ter certeza. Se você tiver presente, é claro, os demais requisitos da relação de emprego, você vai ser empregado. Professor, esquisito. Existe algum doido? Existe algum doido, professor, que preste serviços sem a intenção de receber salários? Existe. Existem no plural. As famosas dondocas. Sabe que mulher, mano?
Aí mulher em cursinho, em marmota. Né? O que tua mulher faz? É cursinho. Sabe por quê? Toda mulher tem um sonho. O homem tem um sonho. Qual é o sonho do homem? O sonho da casa própria. Da mulher, o do marido próprio. O sonho do marido próprio. Todo homem só se preocupa com a vida, porque brinca, né? Só se preocupa com a vida quando casa. E a mulher só quer casar. Que a preocupação dela com a vida é casar. Casou! Ai, tá pronto. Essa semana eu encontrei desse jeito. E aí, mulher, passou no cursinho? Não, casei. Eu, beleza, melhor. Não foi? Sério, foi até num barzinho aqui, uma ex-aluna minha. Então, na verdade, as mulheres vão fazer serviço social, serviço filantrópico. O que a tua mulher faz? Mulher, para não dizer todo, que a mulher passa o dia todo em casa, aí passa as bichinhas, para não ficar em casa. E o marido chega achando ruim, mulher passa o dia todo em casa. Não, inventaram o tal do cursinho. Aí, menino, agora é cheio de mulher em cursinho. Para quê? Para dizer que está fazendo alguma coisa. Por que tua mulher faz cursinho, concurso, não sei o quê? Frequenta, né? Então vamos para cá. Bora para cá. Existe uma lei de trabalho voluntário, tá certo? É a lei 9608/98. A lei 9608/98, ela é a famosa, não sei o que é isso aqui que está aparecendo bem aqui, ó. Bem aqui, isso aqui é uma marmota que apareceu aqui, bem visagem. Então, a lei 9608, olha, apaga não. A lei 9608/98, certo? Essa lei vai dizer o quê? Essa lei vai tratar do trabalho voluntário, tá? Lei vai tratar do trabalho voluntário. O engraçado dessa lei de trabalho voluntário é o seguinte: se você pegar o artigo 1º desta lei de trabalho voluntário, o prestador de serviços voluntário, o trabalhador voluntário, ele é pessoa física, tá? O prestador de serviço voluntário, o trabalhador voluntário, ele é pessoa física. Opa, pessoa física, olha. Pessoa física, tá? Pessoa física. O tomador de serviços, ele pode ser tanto pessoa jurídica de direito público, como o tomador de serviços pode ser pessoa jurídica de direito privado. Se o tomador de serviços for pessoa jurídica de direito público, tá? Se o tomador de serviços for pessoa jurídica de direito público, ele pode ser de qualquer natureza, tá? Então, pessoa jurídica de direito público, para caracterizar o trabalho voluntário, ele pode ser de qualquer natureza. Isso quer dizer o quê? Com ou sem finalidade lucrativa. Então, a pessoa jurídica de direito público, que admite o trabalho voluntário, ela pode ser de qualquer natureza. Significando o que isso? Com ou sem finalidade lucrativa. Mas, todavia, contudo, se for uma pessoa jurídica de direito privado, para caracterizar o trabalho voluntário, só e somente só, tá certo? Se for uma pessoa jurídica ou de direito privado, claro, sem finalidade lucrativa. Só e somente só se for sem finalidade lucrativa. Se você prestar atenção e ler, por exemplo, a Lei de Trabalho Voluntário, que é a 9608/98, você vai ver o seguinte: as características do trabalho do voluntário, essas características elas são muito parecidas com a do empregado. Quais são as do empregado? Olhe para cá, empregado é pessoa física, não é assim? Empregado presta serviços com pessoalidade. Empregado presta serviços com não eventuais, com não eventualidade, ou não eventuais, não eventualidade. Né? Subordinação, que é a jurídica, e a intenção de receber salário. A intenção de receber salário. Se você presta bem atenção, o trabalhador voluntário, ele tem praticamente, não tem todas, claro, que se fossem todas, ele não seria voluntário, seria empregado. Mas o voluntário, ele tem praticamente todas as características de um empregado com vínculo empregatício. Só falta uma, que eu vou te dizer qual é. Voluntário, por lei, é pessoa física, meu irmão. Voluntário, por lei, é pessoa física. Porque há o dispêndio de energia inteligente para a consecução de um determinado fim. O artigo 1º desta lei, que é a Lei de Trabalho Voluntário, a lei exige o que? Esta lei exige
contrato escrito. A lei exige contrato escrito. E eu não vou nem mentir para você, que a intenção desse contrato escrito é para que fique mais fácil a configuração da pessoalidade. Cuidado. Não é porque o contrato é escrito que vai haver pessoalidade. O contrato pode ser verbal, o contrato pode ser até tácito, como o contrato de emprego. E ele é pessoal. Mas é porque, como não é relação de emprego, que a lei exige que seja uma prestação pessoal de serviços, mas como é trabalho voluntário, então certeza a intenção do legislador, ao dizer que o contrato de trabalho voluntário tem que ser por escrito, muito embora não precisasse, não precisa ser escrito, muito embora não precisasse, mas a intenção do legislador foi amarrar a pessoalidade. Então eu digo para ti, toda certeza, que essa prestação de serviço do voluntário é pessoal. Tanto é pessoal que ele diz assim, olha, vou contratar você, né? Vou contratar você para trabalhar para mim, voluntário, né? Você quer ser voluntário? Eu quero. Né? Que a mulher, o dia todo em casa, não tem o que fazer. Ah, eu vou ser voluntário. Então você quer ser voluntária? Quero. Então venha, né? Agora, é você que é a voluntária. No dia que você não puder vir, que está doente, fez uma viagem, você me liga e avisa. Não mande ninguém no seu lugar, não. A gente não aceita, não. Até para poder não caracterizar o vínculo empregatício. Então, tá certo, é voluntário, escrito, certeza vai exigir pessoalidade. Não eventualidade. Muito fácil. Os serviços que você presta são necessários normais e permanentemente, tá certo, àquela entidade. Por exemplo, Santa Casa de Misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição, da sua cidade inclusive, ela é uma instituição sem fins lucrativos, que presta um serviço assistencial às pessoas carentes. E a Santa Casa de Misericórdia vive da caridade alheia, né? Vive de doações, inclusive até doações do próprio poder público. Acontece que ela necessita de pessoas, né, imbuídas de uma certa filantropia, né, de um certo sentimento de caridade. E aí eu preciso que pessoas venham prestar um serviço assistencial aqui dentro. Aí você, mulher, e mulher tem aquela história de dançar, tá, mas anotou. O bicho para gostar de dançar é mulher e faz jazz, essa parte. Minha filha tem 5 anos de idade, rapaz. Balé e sei lá o que mais lá. Aí todo ano eu tenho que assistir o tal de um festival, lá eu, um festival. Toda mulher gosta de uma dança, sabe? Aí você diz, olha, eu quero ser voluntário. Oh, maravilha, vem para cá, Santa Casa. Mas olha, eu queria dançar para os doentes. A diretora, não, minha filha, olha, se você começar a dançar, você sabe que a sua é doida. A gente não precisa de ninguém para dançar aqui, não. A gente precisa de gente, por exemplo, tá certo, para cuidar dos carentes, das pessoas em estágio terminal. Muitos deles, né? Porque você sabe que geralmente esse pessoal assim, pobre, né, que não tem família, estão acolhidos por essas instituições. Caixão é caro. Eu sei porque quando eu estava morrendo, né, estavam até comprando 5 mil contos, macho, né? O caixão era 5 mil contos, porque só o caixão. Para que um caixão aí desse caro? Quando eu morrer eu quero de 100 reais. Mas você é cremado, bota dentro de um saco plástico e pronto. E aí, né, quando morrer dessa vez, faz de verdade. Você vai morrer de verdade. Não engana mais ninguém, não. E aí, né, caixão é caro. E aí o caixão é emprestado. Caixão emprestado. Bota a pessoa no caixão, chega lá, tira o corpo do caixão, coloca na vala comum, enterra, leva o caixão de volta. Tem muita gente, ai meu Deus, meu corpo vai ser comido. Você não vai sentir nada, você morreu. Esse corpo grosseiro físico, tá certo? Denso, esse corpo denso, não lhe pertence mais. Não interessa. Mas não lhe pertence mais. Você subiu, desceu, o corpo lhe pertence. Mas o pessoal, cabeça doida. Não, vai acontecer isso. Então precisa de pessoas para confortar os carentes. Olha, você vai prestar um serviço de conforto aos carentes, um serviço assistencial. E eu, entidade, presto um serviço assistencial. A sua prestação de serviço se insere, se enquadra nas necessidades normais da permanência da empresa. Não é eventualidade. Subordinação? Fácil. Primeiro, porque tem contrato. Eu me subordino às cláusulas do contrato. Segundo, a entidade, ela vai dirigir a sua prestação de serviço. O senhor tem certeza absoluta? Ah, doutora, já que eu não posso dançar, né? Eu venho pelo menos aqui sábado de manhã, né? Eu passo sexta-noite à noite da boate dançando, a boate aqui pertinho, venho pra cá, sai da boate, venho pra cá. Eu disse, não, meu amor, não é assim não.
Serviço voluntário aqui é segunda, quarta e sexta, das 2 às 5 da tarde. Foi o que a Santa Casa fez com a criatura. Disse qual era o tipo de prestação de serviço, os dias, os horários e a quantidade. O que é que o meu empregador presencial aqui, o que é que ele faz comigo? Ele diz o tipo da prestação de serviço, os dias, os locais, os horários, a quantidade, a qualidade. Tem subordinação e é jurídica, contratual. Agora, o que é que vai matar? O que é que vai matar o vínculo empregatício aqui? Ah, doutor, a questão aqui é que o voluntário, ele presta serviços sem a intenção de receber salários. Então, o trabalhador voluntário, ele presta serviços sem a intenção de receber salário. Então, isso é o que mata o vínculo empregatício. Não é você receber ou não receber salários, é você prestar serviços sem a intenção de receber salário. Eu tenho uma prima, para a gente fechar aqui esse vídeo, eu tenho uma prima, por exemplo, que ela formou-se em letras, hoje ela é DMC, Autarquia Municipal de Trânsito, concursada. Aí ela passou em letras e falou, primo, que foi? Formei, aí maravilha, vou dar aula de inglês num cursinho vai dar. Aí foi dar aula de inglês. Trabalhou um mês, salário nada. 2 meses, nada de salário. Ligou para mim, primo, o que eu faço para sair daí? Você vai só se estressar, você vai trabalhar mais sem receber. Mas se eu sair daqui é mais difícil. 3 meses, deram pagar R$100 a ela. 4 meses, nada, a bichinha não aguentou, saiu. Ela recebeu salário? Não. Objetivamente falando, ela não recebeu salário. Tá? Objetivamente falando, ela não recebeu salário. Mas ela prestou serviço com a intenção de receber salário. Se o serviço foi pessoal, tá certo? Subordinado, não eventual, muito embora não tenha recebido, mas com a intenção de receber salários, característica subjetiva, onerosidade subjetiva, então, certeza, ela é empregada. Mas o voluntário, tá certo? O trabalhador voluntário, ele não presta serviços com a intenção de receber salários. Você quer ver outro e dá tempo, e é bem rapidinho, é só aqui, ó, o religioso, o trabalhador religioso, é religioso. O padre / pastor. Você quer ver? Pessoa física, ambos são. Pessoalidade, com certeza. O padre, a paróquia do padre Zezinho, a paróquia do padre Ferreira, o templo do bispo Edi, o templo do bispo Manuel de Jesus. Você associa o padre ao pastor ao templo, à igreja. Por quê? Porque quanto maior a pessoalidade, mais aquele padre ou pastor se fixar naquela igreja, naquela comunidade, mais gente ele arrebanha. A igreja, o dízimo. O dízimo. Na eventualidade, o que é que a igreja quer, querido? O que é que a igreja católica e evangélica querem? Pregar a palavra divina e cobrar o dízimo. O que é que o padre e o pastor fazem? Pregar a palavra divina e cobrar o dízimo. Na eventualidade. Começa o negócio a piorar bem aqui. Subordinação. Por quê? Porque a subordinação do empregado é jurídica, decorre de um contrato. Só que a subordinação do padre e do pastor não são subordinações jurídicas, são subordinações são subordinações eclesiásticas. Vou explicar, tá? Ou institucionais. Então a subordinação do padre e do pastor à igreja ou ao templo não é jurídica, porque não decorre de um contrato, é subordinação eclesiástica. Qual é a diferença? A subordinação jurídica, que decorre de um contrato, tá? A subordinação jurídica, tá? Que decorre de contrato. Contrato pressupõe manifestação bilateral de vontades. Contrato pressupõe acordo de vontades. Contrato pressupõe, presta atenção aí, pessoal que não é do direito. Contrato pressupõe a possibilidade jurídica de você discutir as cláusulas do contrato. A possibilidade jurídica de você discutir as cláusulas do contrato. Tanto isso é verdade, que se você pegar o artigo 444 da CLT, o artigo 444 da CLT, ele vai dizer assim, ó,
Não, esse é o 443. O 444 vai dizer assim, que as relações de trabalho podem ser objeto de livre estipulação entre as partes, em tudo o quanto não contravenha as normas de proteção mínima do trabalhador, os instrumentos normativos ou coletivos e as decisões das autoridades competentes. Então, desde que empregado e empregador, e desde que o empregador respeite as normas de proteção mínima ao trabalhador, qualquer outra coisa ele pode colocar no contrato. Qualquer outra cláusula pode ser discutida. Mas desde que ele respeite as condições mínimas de proteção ao trabalho. O resto ele pode inventar tudo. Então existe a possibilidade jurídica de empregado e empregador discutirem a relação contratual. E com a minha empregada doméstica, a minha fulaninha, não houve essa discussão. Então, calma, não houve a discussão porque eu não quis, porque eu impus as condições contratuais. Mas eu impus porque eu quis. Mesmo impostas as condições contratuais, havia possibilidade jurídica. Para o padre e para o pastor, não. Eu comparo o padre e o pastor ao servidor público. Porque a subordinação do servidor público à administração pública, ela não é uma subordinação jurídica, não decorre de contrato. É uma subordinação institucional. O que é uma subordinação institucional? Tanto o padre e o pastor, quanto o servidor público, eles aderem à igreja e ao serviço público, respectivamente, sem discutir condições, vantagens ou vencimentos. O padre e o pastor, eles não podem discutir os dogmas da igreja. Por exemplo, o padre não pode discutir, olha, dia 13 de maio, tá certo, eu não vou dar missa não, tá? Não pode, é missa toda hora, todo minuto. Enche o saco, dia 13 de maio, com todo respeito. O dia todo de missa. Porque eu moro aqui de trás da igreja, tá certo, é Belengo-Tengo, como sexta-noite e sábado-noite, que é a igreja. Essa igreja que tem aqui do Líbano, é a igreja que mais tem casamento em Fortaleza. Então, Belengo-Tengo, todo dia tem Belengo-Tengo aqui, Belengo-Tengo, negada casando. E dia 13 de maio, Belengo-Tengo, meia hora. É missa. O padre não pode se recusar, não. O padre que no domingo pregar o amor livre, ou o uso, por exemplo, acho que já pode anticoncepcional, né? Nem sei, mas me perdi. Pode não ainda? Pode não? Não mudou não? Não, pronto. O padre, né, que pregar o amor livre, tá certo, e a pílula anticoncepcional, o aborto, segunda-feira está excomungado. O pastor que disser que não precisa pagar o dízimo, o pastor que não sustentar na igreja, que quem não paga o dízimo rouba a Deus. Certo? Segunda-feira está expulso da igreja evangélica, querido. Então, eles não podem discutir os dogmas, as doutrinas da igreja. Nem o servidor público pode fazer essa discussão. Você vai ver aqui, em outras aulas, por exemplo, que o artigo 169, incisos 1 e 2, e seu parágrafo 1º da Constituição Federal, confere aí se é isso mesmo, não posso estar enganado. Artigo 169, incisos 1 e 2, e parágrafo 1º da Constituição Federal. O que eles vão dizer? O que todos esses dispositivos vão dizer? Que a concessão de vantagens ou aumento de vencimentos no serviço público só mediante prévia dotação orçamentária e lei específica autorizando a despesa. Então, aumento de vencimentos ou concessão de vantagens no serviço público só se houver prévia dotação orçamentária e lei específica autorizando a despesa. Então, o servidor público, por pior que ele ache as suas vantagens, os seus vencimentos, ele não pode discutir com a administração pública aquilo. Ele simplesmente se adequa aos quadros, ao estatuto do servidor. Então, a relação do servidor com a administração pública é uma relação jurídico-institucional. Você vai ver na aula, inclusive, sobre competência. A relação do padre e do pastor com a igreja é relação jurídico-institucional, subordinação institucional, subordinação eclesiástica, se subordina aos dogmas da igreja sem discutir nada. E é claro, é óbvio, tá certo, que o padre e o pastor, deixa
deixa eu desaparecer aqui, que o padre e o pastor, eles prestam serviços sem a intenção de receber salário. Mas o pastor da Igreja Universal, bem, não interessa. Eles recebem pré-bendas. O que são pré-bendas? Pré, como escreve? Pré-bendas. O que são pré-bendas? Pré-bendas são meras ajudas de custo. Natureza compensatória, natureza indenizatória. Ah, mas do pastor da Igreja Universal dá para comprar um paletó Armani, dá para comprar uma Mercedes. Não interessa. O TST já disse, padre da Católica, pastor da Universal, tá certo? Não vai ter vínculo empregatício. Por quê? Porque não se comprova que a Igreja Universal, não ficou comprovado que a Igreja Universal afere lucro com a palavra divina. Então, o padre e o pastor, tá certo, não terão vínculo empregatício, não prestarão serviço sem a intenção de receber salário, o que descaracteriza totalmente o vínculo empregatício. E agora a gente termina esse vídeo aqui e encerramos, tá certo, a matéria de empregado urbano. E no próximo vídeo, nem tem medo de errar, empregado doméstico. Até lá, crianças. Tchau, tchau.